noite, queridos. É bom estar aqui com vocês e Pastor Marcos é um privilégio muito especial poder participar com o ministério dele aqui. Nós vamos mostrar aqui. Trouxe minha esposa, Adriana, mais uma vez comigo. E pode ficar em pé. Todo mundo vê? Não, tem que ver, né? Então, muito bom. Deixa eu abrir aqui nosso... Discipulado no contexto da família. De fato, eu fui pastor de adolescentes durante 8 anos lá na PIBA. Mas, então, hoje estou em outro ministério lá. Mas hoje, pode passar mais um, quero apresentar minha família. Agora estou lidando com adolescentes de outra forma, né? Agora sou pai de adolescente, né? E estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. Nós temos 3 filhos. A Lila tem 15 anos, Andrew tem 14, o John tem 9. E agora estou vendo o outro lado do ministério. E tem sido uma aventura muito divertida e desafiadora. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, pais e filhos juntos, que é uma excelente ideia. Eu nunca pensei nisso antes, a gente nunca fez isso, né? Podia ter feito, fantástico. O que nós vamos conversar hoje, pode passar, é justamente discipulado no contexto da família. Como que é essa dinâmica? A gente fala tanto de discipulado na vida, vida em vidas, investindo em pessoas, mas como que eu faço isso dentro de casa? Então, o que eu quero fazer hoje à noite? Pode passar mais um. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio, o problema que nós enfrentamos em casa. Depois eu quero trabalhar alguns princípios com vocês para lembrar. Provavelmente vai ser dentro daquilo que vocês já vêm estudando. E, na verdade, eu espero usar metade do nosso tempo com algumas ideias práticas. E nós vamos fazer uma bagunça aqui e nós vamos fazer um discipulado em família, ao vivo e a cores aqui. Vocês vão fazer, nós vamos investir metade do nosso tempo fazendo isso hoje. Então, se preparem, tá bom? Então, a nossa dinâmica hoje vai ser desse jeito. Pode passar. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Deixa eu pegar uma... Posso bagunçar aqui? Obrigado, Marcos. Você não quebrar nada, né? Juízes, capítulo 2. Nos ajuda a ver o problema do que acontece quando não há uma transferência da fé de uma geração para a outra. Juízes 2, 10 a 12, diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Juízes 2, 10. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Qual que é o contexto aqui? Você lembra que Deus, com forte mão, ele tirou o seu povo do Egito, levou durante 40 anos no deserto, formou uma nação, e aí com Josué levou até a terra prometida, para então eles invadiram, conquistaram a terra, dividiram a terra entre os tribos, e agora falou, cada tribo então, vocês viram, Deus está conosco, agora vocês vão batalhar contra os povos que restaram, não é para misturar com eles, e pronto. Só que essa geração que viu a obra de Deus, ela foi passando. Surgiu uma nova geração que achou mais legal se misturar sim. Me casaram com esses povos incrédulos, começaram a adorar os ídolos deles, e daqui a pouco surge uma geração, como diz o texto, que nem sabe quem Deus é. Pode passar mais um slide, por favor.
Dois problemas estão aqui. Dois problemas. O primeiro problema, pode passar, é que foi uma falha dos pais em passar a sua fé em Deus para seus filhos. E a segunda falha foi a falha dos filhos em abraçar a fé no Deus de seus pais. Eu vou precisar de 3 voluntários aqui agora. Eu preciso do pai mais idoso aqui presente hoje, né? Quem é o pai mais velho aqui? Vocês que conhecem aqui, dá uma olhada em volta aí. Quem né? O Alexandre está dizendo que não é ele, né? Não sei. Não é, né? Ninguém quer confessar. Quem dá mais? Quem tem mais? Alguém tem 60 anos para cima aqui? Né? Pega o RG aí, gente. Pega o RG, né? 50, mais de 50. Ok, 1, 2. Quem mais entre 55 e 60? Quem dá mais? Acho que já era. Pode chegar aqui, por favor. E eu preciso, vamos ver, o mais novo aqui. Quem é o mais novo? Vale criança. Vale. Você não vai ter que fazer nada, só precisa sentar aqui no banco. Você topa vir? Vem cá então. Beleza. Ok. E eu preciso de um adolescente. Aí tem que ser uma menina, né? Que ser dois homens aqui, uma menina. Uma adolescente, né? Vota aí alguém, né? Beleza. Isso, chega aí. Obrigado. Pronto. Então, tudo bem? Seu nome? Reinaldo, seu nome? Mateus, fala Mateus. Mateus, você vai sentar aqui. Pode sentar aqui. Quer ajuda? Não, você é um escalador, não precisa. Seu Reinaldo pode sentar lá na última. Então, uma menina de... você viu, né? Ixi, agora deu problema. Tá? Uma adolescente de 14 anos. Tem alguma? Adolescente de 14 anos. Pronto, já apontaram aí. Você pode ser? Não. Outra de 14 anos. Ih, tá todo apontando. Ih, ali. Pode, não precisa fazer nada. Não? Oi? É só sentar. Eu preciso de alguém. Algum voluntário. Rapaz ou moça. Então venha. Obrigado. Pronto. Aí a gente pode caminhar com a nossa... Ok. Isso aqui é uma ilustração que meu avô já usou várias vezes. Obrigado. Seu nome? Vitória. Tudo bom, Vitória? Joia. O que a gente vê no texto ilustrado é esse problema de uma corrente quebrada. Nós vemos uma geração, seu Reinaldo, representando a geração daqueles que entraram na terra. Eles viram as maravilhas de Deus. Eles receberam os mandamentos do Senhor. Eles viram a bondade de Deus, a graça de Deus, indo à frente deles em batalha. Então, a primeira geração conhece a Deus. A segunda geração, representada aqui pela Vitória, é uma geração, os filhos que conhecem sobre Deus. Conhecem sobre Deus. Ouviram alguma coisa, sabem de alguma história, talvez participaram de algum culto, alguma coisa, e talvez até se considera de Deus. Mas nunca abraçaram para valer como sendo a sua fé. Talvez até se identifica, mas não vive aquilo de fato. E aí surge então a terceira geração, aí o Mateus aqui, que não conhece a Deus. E às vezes mais rápido, de uma geração já para outra. Que assim, vê que seus pais têm, né, se preenche a religião lá, é evangélico. Mas que de fato nem sabe o que significa isso, não sabe nada sobre Deus. E já nem preciso mais disso, porque nem fez diferença na vida dos meus pais, vai fazer na minha. Alguém já disse que a igreja sempre está a apenas uma geração de desaparecer. A igreja está sempre apenas a uma geração de desaparecer. Se não for transmitido à próxima geração, já era. Claro que nós sabemos que o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. Só sobre a igreja, sobre a terra, um todo. Mas uma igreja local pode. Pode sumir, sim. Então essa é a importância de passar. E lembra, às vezes a gente só olha para um lado. Tá vendo? É culpa dos pais. Os pais precisam passar a fé para Deus. Eles precisam ter uma fé vibrante para poder passar. Mas é também dos filhos
de olhar a fé dos pais e falar, eu preciso disso para mim, para que isso seja o centro da minha vida, e não só um detalhe lá no meu perfil no Instagram. Gente, uma salva de palmas para eles. Vocês foram muito bem, obrigado. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil, né, Vitória? Então tá já, obrigado, gente. É isso que aconteceu com o povo de Israel. O resultado aqui disso no texto foi que eles provocaram a ira de Deus. E Deus entregou para os inimigos para serem disciplinados, para eles acordarem. E aí eles começavam a clamar, opa, tem alguma coisa errada, Senhor, me ajuda. E aí então, Deus levantava um líder, opa, um grande juiz, um grande herói, que libertava, que nem Sansão, Gideão, libertava o povo. O pessoal até meio que voltava para Deus, morria esse líder, o que acontecia? Desviava pior do que antes. Por quê? Um líder apenas não é a solução. E às vezes, pais, aqui para nós, às vezes o que a gente quer é que a igreja providencie esse líder de adolescentes, que ele que vai resolver o problema do meu filho. Não é. Deus usa. Mas é meu papel transmitir a fé para a próxima geração e clamar ao Senhor para que Ele toque no coração do meu filho, para transformá-lo e trazê-lo para si. Por isso que é tão importante isso. Então, eu quero falar de alguns princípios aqui, pode passar, para a gente pensar e revisar um pouquinho por que isso é tão importante para nós. Primeiro princípio é que Jesus deixou uma ordem para nós fazermos discípulos, pode passar. Fazer discípulos, vocês lembram, primeiro texto de Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, ide e, o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos. E como que a gente faz discípulos das nações? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que ensinei. Então, nosso papel como igreja, como crentes, é levar o evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos, pessoas que se identificam com Cristo, eles se tornam parte da igreja, publicamente declaram isso através do batismo, e que eles aprendam a viver e a praticar tudo que Jesus ensinou. Mas isso começa em casa. Próximo texto, vocês conhecem. Efésios 4, vamos abrir lá. Ainda aqui no contexto da igreja. Efésios 4. Versículos 13 e 14. Aqui está falando o papel de toda a igreja na vida uns dos outros. Efésios 4, 13 e 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, completa, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Existem, sim, pessoas na nossa cultura que querem arrastar as crianças, arrastar os adolescentes, arrastar os jovens pela astúcia do erro, para tirar dos caminhos do Senhor e levá-los nas ondas desse mundo. Nosso papel como igreja e como pais na vida dos nossos filhos e adolescentes, vocês nas vidas uns dos outros, é de ajudar cada pessoa caminhar no grande projeto de Deus na vida deles, que é o quê? Crescer na maturidade, ser uma pessoa completa. Você quer ser uma pessoa completa? Hoje em dia fala tanto de pessoas incompletas. O que falta na minha vida? O que é uma pessoa completa? Uma pessoa é completa que está crescendo em maturidade em Cristo. Vive, é parecido com Jesus. Pula uma página, Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, aí Paulo começa, na segunda parte do livro de Efésios, começa a colocar um monte de áreas práticas para a gente viver o evangelho. E capítulo 6, versículos 1 a 4, vai falar sobre o papel de pais e os seus filhos. Nós vamos olhar primeiro dos pais, olha o versículo 4.
Pode passar mais um, que tem acho que uma imagem aí. Obrigado. Versículo 4, Efésios 6, 4, diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, pais, provocamos nossos filhos quando nós não vivemos o Evangelho. Quando Cristo não é o centro, quando eu sou o centro, quando eu quero ser o rei do meu castelo, da minha casa. Quando nós não somos coerentes com o processo, a vida do Evangelho em nós, com humildade, reconhecendo o meu pecado, pedindo perdão, mas vivendo e buscando e liderando o meu lar aos pés de Cristo. Mas o que ele diz aqui? Tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Nós temos o papel de conduzir nossos filhos no caminho que leva para eles conhecer o Evangelho, serem transformados pelo Evangelho, edificando, discipulando e disciplinando, trazendo de volta. Isso aqui é um desafio quando chega na fase adolescente, porque as coisas mudam. Aquilo, né, a gente começa a ter filhos mais altos e mais fortes do que nós, né? Começa a ter argumentos e a gente vê que eles têm muita lógica maior que o nosso, ou pelo menos mais argumento e mais fôlego. E começa a ser um conflito, uma dificuldade de que eu preciso, e os riscos começam, as ameaças começam a ser muito maiores e assustam. Porque deu ruim agora, poxa, daqui 1, 2, 3 anos já está fora de casa, e aí como vai ser? Por isso que nós precisamos depender da graça de Deus, de que Cristo é quem transforma, depender dEle, reconhecer nossa insuficiência e clamar ao Senhor, toque na vida do meu filho. Pais, deixa eu dar esperança para vocês, é impressionante como Deus responde essa oração. Tem áreas na vida dos nossos filhos, ainda mais nessa época de telas, que a gente não faz ideia. Mensagens privados, contas, perfis ocultos, conversas, áreas inteiras. Ontem à noite a gente tinha uma festa de 15 anos de uma amiga da minha filha, dos meus filhos, e a gente foi lá e de repente, tinha uma pequena banda lá tocando umas músicas e tal. Aí eu comecei a ver meus filhos cantando, soltando a voz para cantar umas músicas que eu nunca ouvi na minha vida, né? E onde eles aprenderam isso aí? Graças a Deus não era nada ruim, mas, né? E meus filhos estudam em casa. Gente, é isso aí, chega. E eu preciso estar preparando o coração deles para eles saberem filtrar, porque eu não vejo tudo. Mas Deus mostra o que a gente precisa ver. É impressionante como Deus revela aquilo que Ele quer que a gente seja instrumentos na mão dEle, na vida dos nossos filhos. Ore. Deus age, Deus mostra. E confie, descanse nele, para ser instrumentos, não tudo de uma vez, mas acompanhando com calma, jogando, plantando sementes da palavra e deixando o Espírito Santo cultivar isso no coração do seu filho. Filhos. Próximo slide. Vamos para olhar aqui esse texto agora. Tem outro lado disso. Os pais precisam transmitir a fé, mas os filhos precisam receber, acolher isso também. Olha só o versículos 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deus chama para uma obediência de coração, que é imediata, é de coração, é interna, ok? E é inteira, é tudo que foi pedido. E não é arrastando, não é dando jeito. Vocês são craques de saber, de dar uma torcida, manipular. Deus chama para honrar com o coração, a obedecer, porque ainda você está numa fase de vida debaixo do cuidado dos seus pais. E Deus fala, isso é para o seu bem, especialmente quando parece que é para o seu mal. É bom lembrar disso. Às vezes parece que é ruim.
Às vezes parece que não tem nada a ver. Às vezes parece que vai fazer mal, não é o melhor para mim. Você precisa também ter a humildade de saber, olha, eu não sei tudo ainda. Eu não consigo ver tudo ainda. Eu não tenho toda a sabedoria ainda. Deus me deu mais alguns anos para eu aprender. Último texto, lá para Provérbios capítulo 1, versículos 7 a 9. Provérbios 1, 7 a 9. Toda manhã lá em casa, eu acordo com um barulhinho vindo do nosso banheiro. É um toque, toque, toque no vidro, na janela do banheiro. Aí uma vez eu abri a cortina para ver o que era. E é um passarinho que toda manhã ele vai lá e ele se vê refletido ali. E ele briga com ele mesmo. E ele começa a querer bicar o seu reflexo. E ele está lá há meses, batendo cabeça. Ele já fez de tudo, já tem que estar dando um susto. Ali abrir de repente para ele voar. Ele voa e volta, né? E fica lá, né? E suja toda ali em volta e tal. Mas é um que ele não percebe. O que ele está vendo não tem nada a ver, não representa um perigo. E ele não percebe que há perigos maiores dele ficar ali para a sua própria saúde. Provérbios foi escrito para novatos, para noobs na vida. Ele foi escrito de pai para filho. Cara, deixa eu te dar todos os caminhos, os códigos, os cheats para a vida. E está aqui. Olha o que ele diz no versículo 7 a 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai. Não despreze a instrução de sua mãe. Por quê? Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Temor do Senhor, o caminho da sabedoria, uma vida prática, saber lidar com a vida, tomar boas decisões dentro da vontade de Deus. Comecem a saber, em dizer, eu não sei. Eu não sei. Então cuidado, cada vez que você já fala, eu já sei. Não tem nada a ver. Não. Cuidado. Esse não é o caminho da sabedoria. É saber, é dizer que eu não sei, eu preciso de ajuda, eu vou ouvir e avaliar. Não, isso aí não dá nada. Ouça com o coração humilde, ouça a instrução dos seus pais. Por quê? Olha o versículo 9 de novo, será um diadema de graça para a sua cabeça. Né? Talvez vocês meninas lembram, né, quando você brincava de princesa, né, e colocava uma coroa. Ou talvez, né, um casamento, uma festa, né, uma coroa de flores ou algo. Hoje em dia, aí depende de cada época, né? Talvez para os rapazes, eu não sei se a gente ia querer usar uma dessas, né? Aí eu pensei, talvez o mais próximo dos nossos dias pode passar, né? Talvez um boné de marca. Pode passar mais um. Acho que eu coloquei fora de ordem. Isso. Ok, sei lá, né? Do New Era, alguma coisa assim. Algo novo, bonito, de marca. Tem os que gostam, né? Mas a ideia aqui do texto é o que você não tem vergonha de usar. Ele fala de um colar em volta do pescoço. Alguns de vocês gostam de um colar, outros não. Mas vamos pensar numa medalha olímpica. Algo que, né, a Rebeca Andrade ali, né? Algo que você pega e assim, né, para todo mundo ver, algo bonito, de honra. A ideia do texto é que aquilo que muitas vezes pode parecer vergonhoso, não, meus pais são chatos, eles pegam no meu pé. Deus está dizendo, não, isso é um presente para você carregar, porque é bom, vai fazer bem para a sua vida. Então, não seja um noob na vida. Não seja um noob
Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu os seus pais para ajudar e ouvir. Mas então, e aí? Como que nós podemos lidar isso? Para pais buscar momentos de discipular os seus filhos, filhos de estar aberto para aquela hora que seu pai quer investir na sua vida. Você que sabe, sei lá. Estar aberto, vamos buscar o Senhor juntos, porque a ideia é crescer naquele que nos dá vida. Então vamos para algumas ideias práticas, no restante do nosso tempo aqui. Ideias práticas. Como que a gente pode fazer esse lance de discipulado no contexto familiar? Onde que podemos fazer isso? Onde que a gente faz isso? Andando pelo caminho, como nem Jesus fez. Jesus discipulou os 12, levando eles, caminhando no ministério, em todo quanto é lugar, indo batendo papo. Você está no caminho para o futebol, no caminho para a escola, você chega em casa, em volta da mesa, Deuteronômio 6 fala de tantos ao levantar, ao deitar, ao entrar, ao sair. Pode ser em casa, um momento que surgir, tem conversas que surgem, tudo quanto é momento nada a ver. Lá em casa, muitas vezes é ao redor da mesa, às vezes logo antes de dormir. Eu estou querendo que meus filhos vai deitar logo, mas às vezes nessa hora surgem uns papos muito legais, que oportunidades de Deus para a gente conversar, no carro, caminhada, num tempo, de preferência num ambiente informal. Queridos, não vamos fazer o discipulado, um culto doméstico, alguma coisa assim, e brincar de pastor. Abre a Bíblia aí, Eu preparei um sermão de 5 pontos aqui, e vamos. É óbvio que isso não é assim. Na vida, na dinâmica da vida, aproveitando as oportunidades conforme surgem, mas também procurando separar intencionalmente blocos de tempo para a gente buscar o Senhor juntos. Quando então? Quando? Informal, mas intencional. Algumas ideias. Lá em casa, nós buscamos separar, a corrida do ministério, a gente acaba estando fora muitas noites na semana. Meus filhos têm futebol uma noite, tem coisa outra noite, tem adolescentes e tal. A gente procura separar pelo menos 2 noites na semana, reservados, que nós vamos estar em casa todo mundo juntos, para fazer alguma coisa junto. Vamos comer, talvez preparar uma comida diferente, se quiser, ou fazer o que gosta, às vezes assistir um filme e tal, mas tentar preservar um tempo, às vezes ali depois do jantar mesmo, em volta da mesa, para estudar algo breve juntos da palavra de Deus e ter uma conversa mais intencional. Outra ideia, depende muito da sua família. Outra ideia é que de repente você tem um dia de folga em que seus filhos estão lá, talvez seja sábado, ou uma tarde, um domingo à tarde, em que você pode ir começando a marcar um tempo para um bate-papo. No meu caso, segunda-feira é meu dia de folga, e como meus filhos estudam em casa, a gente consegue ter um tempo devocional rotativo. Então, numa segunda-feira eu vou pegar o Andrew, a Adri vai pegar a Lila, e o John vai fazer a devocional dele sozinho. Na semana seguinte, a gente roda. Eu pego um, a Adri pega outro, e o outro faz sozinho. E nesse tempo, a gente escolhe alguma coisa para fazer. É um tempo de oração, de compartilhar, e a gente estuda a Bíblia juntos e faz. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai pegava domingo à tarde, e a gente fazia uma caminhada. Às vezes era comigo, às vezes com meus irmãos. Nós somos em 6. Então, era minha vez, 2 anos depois, voltava na minha vez de novo, mas era um tempo gostoso. Meu pai, às vezes, levava a gente para tomar café da manhã numa padaria, para bater um papo, 1 a 1. Estudar algo juntos. Talvez vocês podem estar no mesmo ministério juntos. Tá, legal. Então, a gente aproveita as oportunidades que surgem, mas a gente também separa um tempo intencional para isso na nossa semana. Mas e aí, o que eu faço? E aqui eu quero dar um monte de ideias para vocês, e uma delas nós vamos praticar juntos. O que eu faço nesse tempo? 4 ideias. Primeiro, talvez fazer o seu devocional juntos, É isso que eu falei agora.
Talvez o seu filho está lendo alguma devocional, eu encorajo todos vocês a ter um tempo devocional individual com o Senhor, e às vezes faz junto, você ajuda o seu filho a aprender a fazer isso, né? Ler a Bíblia, orar, entender. Ou você pode pegar livros juntos, pode passar, por favor. Livros devocionais, bons livros cristãos, eu vou sugerir alguns aqui no final. E vai lendo aos poucos, talvez ler algumas páginas, vai conversando sobre aquilo, pode passar. É um tempo de compartilhar, perguntar essa vida, o que vocês estão pensando, o que você está pensando no futuro, né? Quem é que você está gostando agora? Né? Bater um papo gostoso e orar sobre isso. E uma ideia que é a melhor de todas, é estudar um livro da Bíblia juntos. Escolher algo para aos poucos ir caminhando na palavra de Deus juntos. Mas como que eu faço isso? Eu quero agora mostrar uma ideia que vem de um livro, pode passar, que é esse livro aqui, Discipulando com a Bíblia, do David Helm, que serve para um monte de coisa na vida, discipulado, evangelismo, mas é basicamente umas perguntas bem simples para você ler a Bíblia com alguém, sem você ter que preparar um sermão antes, fazer todo um preparo, simplesmente marcar um horário, sentar e ir lendo a Bíblia juntos. E para isso, nós vamos ter que fazer uma dinâmica aqui agora. Você precisa juntar com a sua família, se está aqui, ok? Então tem que juntar pais e filhos, e se você é adolescente, não está com seus pais aqui, por qualquer motivo, então você vai ser adotado agora. Vocês já fizeram isso, acho que outra vez aqui, né? Então, junta e nós vamos fazer uma dinâmica juntos. Se vocês precisam, aqui no meio está muito... Vai ser difícil em conversar com a pessoa que está lá longe, não tem problema, você sai e pega uma outra região aqui, tá bom? Porque nós vamos fazer isso velocidade rápida. Pode passar. Quando você vai sentar com o seu filho, ou mesmo pode ser em família, todo mundo junto ou individual, alguns passos bem simples para te ajudar a pensar. Pode passar. Primeiro, bate um papo. E aí, como vocês estão? Algum pedido de oração? Papai pode orar por você? Eu posso orar por você por alguma coisa? Olha, pai, eu estou lidando com isso, aquilo. Mãe, eu preciso de ajuda nisso. Ok, passa um, então a gente ora. Orar pela nossa compreensão da Bíblia, porque é Deus quem abre nosso coração para entender. Orar uns pelos outros. Terceiro, leia o texto bíblico. E aqui tem um asterisco, porque nós vamos abrir essa parte aqui e fazer juntos. E por fim, orar de novo. Que Deus nos ajude a aplicar aquilo que nós acabamos de estudar. Ok, mas e a parte de estudo? Como que é essa parte de ler a Bíblia? Deixa eu dar um método bem simples para vocês. E nós vamos fazer isso agora na prática. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, 1 a 9. Provérbios 4, 1 a 9. Esse vai ser o texto que nós vamos estudar. Pode passar mais um, acho que está lá na tela. Provérbios 4, 1 a 9. Pode colocar tudo. Isso, obrigado. Tem umas imagens aí também. Ok. Primeira coisa que vocês vão fazer. Se você está pegando um trecho da Bíblia, eu vou dar umas sugestões de livros da Bíblia para vocês começarem. Mas vamos pegar esse texto agora. Então, primeira coisa, depois que vocês compartilharam, oraram, leia. Então, agora vocês vão fazer isso juntos. Junta no seu grupo. Se você precisa sair, se está muito amontoado, é difícil de ir, vocês vão ter que conversar uns com os outros. Pega um outro trecho, outro canto aqui, vamos se movimentar um pouquinho. E um de vocês, ou cada um lendo um versículo, vamos ler esse texto agora. 2 minutos. Uma vez que vocês leram, nós vamos fazer algumas perguntas. Eu vou dar um tempo para cada pergunta aqui, mas eu vou conduzindo aqui. A ideia dessas perguntas é para que vocês vão discutindo o texto juntos. Pai, mãe, quem for conduzir, e pode um dia você colocar um dos seus filhos para conduzir, não tem problema. Conduza nessas perguntas e usa uma dessas perguntas e vai aproveitando, provocando perguntas abertas para a gente cavar e ver as belezas do texto. Perguntas abertas não são aquelas assim, e aí, quem escreveu Provérbios? Salomão. Quem morreu na cruz? Jesus. Não, perguntas que vão provocar uma discussão. Mas por que você acha interessante? O que você pensou disso? Entendeu? Algo assim para levar uma discussão. Cada pergunta que nós vamos fazer tem um símbolo, que é para ajudar você a memorizar isso. O primeiro, e nós vamos gastar 1 minuto nisso agora. Primeiro, uma lâmpada.
Plim! Pense uma ideia. Tive uma ideia. Ok? Então, depois que você lê o texto, nós vamos conversar sobre o texto. E a primeira pergunta que vocês vão fazer, e aí? O que chamou a sua atenção no texto? E aí a ideia é que cada um na família vai falar pelo menos uma coisa, pode ser mais, que chamou a atenção. Dá tempo para cada um. Então, 2 minutos agora, só na primeira pergunta. Eu quero que vocês aí voltem, talvez você precise olhar o texto de novo. E aí? Cada um, o que foi uma coisa que você achou interessante, chamou sua atenção nesse texto? Poxa, olha que legal. Conversa aí. Vou correr um pouco aqui, porque isso aqui é só uma demonstração, é só um gostinho, tá? Segunda pergunta agora, que vocês vão conversar em grupo. Que o símbolo é um ponto de interrogação. Que dúvida ou pergunta você tem a respeito desse texto? Por exemplo, se o autor, Salomão no caso, estivesse aqui conosco, o que você perguntaria para ele? Não da vida dele, mas do texto, né? O que você perguntaria sobre aqui, alguma dúvida? E de repente, vejam se vocês conseguem descobrir a resposta juntos no texto. Vê se tem. Surge alguma pergunta, alguma dúvida, né? Tenta pensar em alguma coisa que ajudaria você a chegar mais fundo no texto. E vê se cada pessoa consegue levantar alguma pergunta. Manda ver. Deixa eu dar um exemplo de uma pergunta que eu faria nesse texto. Versículo 7. O pai está dando instrução para o filho. E ele fala assim, o princípio da sabedoria é, adquira sabedoria. Mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Então, para você conseguir sabedoria, você precisa pegar sabedoria. É um argumento secular? O que ele está querendo passar para a gente? Não sei, pergunta aí. Okay? Esse tipo de pergunta, e a gente tentando descobrir juntos. Não vou dar resposta não. Terceiro, ok? Agora, essas primeiras duas é para vocês observarem o texto. Você que já fez método de estudo bíblico, é a observação. O que está aqui? O que eu chamo a atenção? O que está acontecendo no texto? O que eu vejo? Agora, a gente precisa fazer a pergunta que é um coração. Ok, qual o coração desse texto? Qual o propósito do texto? Talvez, qual a lição do texto? Então, o que você entende que Deus está ensinando a partir desse texto? Tá? O que significa esse texto? Onde é o âmago, o coração desta passagem? Então agora, tire 2 minutinhos para vocês conversarem. E de novo, todo mundo participar. Pai, mãe, ajude, provoque. Você participa, você vai dar sua opinião também. E você então provoca e procure no texto. E aí, qual que é a lição central desse texto? Qual o coração aqui? E agora, a última é a flecha. Porque não adianta a gente ver um texto, entender qual a lição do texto, isso não pega em nós. Então, onde isso me atinge? Então, onde isso pega no meu coração? O que Deus quer mudar com minha vida? Qual é a aplicação para os primeiros leitores? E aí, o que isso tem a ver comigo? Como que Deus quer? E agora, não é o momento de só apontar o dedo. Eu acho que você... A gente pode usar esse tempo para exortar, mas primeiro exemplo, na minha vida. O que Deus quer fazer na minha vida a partir desse texto? O que eu aprendo? Minha forma de pensar, minha forma de agir, de me relacionar, de falar. O que Deus quer mudar em sua vida a partir desse texto? O que isso é para nós hoje? Conversa aí um pouquinho. Aí depois, orar juntos, colocar isso diante do Senhor. E você fez um discipulado em família. Ok? Gente, é isso. É isso. Algumas dicas para isso. Você pode levar, de novo, lembrar os 4 símbolos. Você pode fazer isso com um pedaço de papel. Cada um escreve uma coisa e compartilha. Pode fazer ao vivo ao redor da mesa. Tanto faz. Mas, algumas dicas aqui para vocês para a gente encerrar. Não precisa preparar antes. Tá? Você não precisa preparar um estudo antes para fazer isso. Você pode, mas às vezes isso é difícil na nossa vida corrida. Então, é pegar, abrir a Bíblia juntos e aprender a estudar a Bíblia juntos. Não é uma palestra, tá? Mas é conversar sobre o texto. Claro, os pais têm um papel de ensino, mas é ensinar a estudar também.
Use perguntas abertas para conduzir o estudo. Se fica muito travado, por que você acha isso? O que você mais gostou do texto? O que você... E vai conduzindo. Não tenha medo de não saber todas as respostas. Se surgir uma pergunta aqui que eu não sei, pergunta para o pastor, pronto, né? Mas a gente vai procurar juntos, a gente pode pesquisar juntos e crescer juntos. Não tenha medo disso. Escolha bem o livro da Bíblia a ser estudado. É uma oportunidade, tem alguns livros, toda a palavra de Deus é rica para nós, mas algumas são muito apropriadas para esse momento de vida. Eu quero dar algumas sugestões para vocês. Algumas sugestões de leituras de livros bíblicos. Alguns dos evangelhos, por exemplo, Marcos, é o mais curto, muito jóia. Pega uma película, uma história por vez e vai conversando sobre isso. Próximo, Provérbios 1 a 9. A partir do Provérbios 10 são aqueles lampejos muito rápidos. A gente está fazendo em casa, no café da manhã, a gente lê 1 ou 2 a partir de Provérbios 10. Mas blocos que trabalham melhor um assunto inteiro, é excelente para fazer isso. Gênesis, Filipenses, 1 João, ok? É bom, pega um desses ou qualquer outro, mas são bons para começar, que dá para você pegar um trecho, estudar isso, escolhe juntos, que interessar, e vai estudando a Bíblia juntos. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, senta, pega o próximo parágrafo, o trecho, conforme está dividido na sua Bíblia. E usa esse método para vocês. Eu falei de alguns livros. Deixa eu dar algumas ideias se você quiser ler um livro juntos e estudar juntos. A gente tem mais um, pode passar, por favor. Tá? Puxa a sardinha para o meu pai aqui, né? O Mapa do Tesouro é um que ele fez em Provérbios para pré-adolescentes e adolescentes e jovens. O Namoro e Noivado, que Deus sempre quis. Então, beleza, está começando a conversar esse interesse no sexo oposto. Vamos começar a ensinar o que a Bíblia ensina para isso. Não simplesmente, não, está cedo demais. De fato está cedo demais, mas vamos preparar. E o conjunto de adolescência do Lou Priolo também. Se você tem filhos homens, livro para você ler com seu filho. Homens mais parecidos com Jesus, meu pai. E um que eu estou lendo com meu filho Andrew agora é Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, do Richard Phillips. Tem sido muito gostoso a gente começar a falar sobre estudo, trabalho, futuro, família, e sonhando, sonhos juntos quanto a isso. Meninas, então, algumas que a minha esposa sugeriu para fazer. Garotas Sábias em um Mundo Selvagem, da Mary Cassian. Papo de Garota e Mentiras que as Garotas Acreditam. Tem alguns que você tem usado também. Dá um tempo por quem está batendo foto aqui. Eu posso ir na foto também? Assim, ok? E agora, para terminar? E agora? Gente, orem. E não é só os pais para orar, não. Teens, ore também. Talvez você não tenha um pai ou mãe que se interessa por isso. Ore por isso. Talvez você não tenha pai ou mãe crente. Você não está de fora. Deus nos dá pais espirituais na igreja. Pessoas que querem investir em você. Procure alguém que pode fazer a mesma coisa com você. Não tem problema não. Procure o seu pastor, se ele pode te sugerir. Vocês têm líderes aqui na igreja que podem fazer isso. Combine um horário. Pensa no ritmo da sua família. Onde dá para fazer? Quer fazer no carro? Enquanto está preso no trânsito? Pode fazer. Combine horário juntos. Comece. E não desista. Gente, imprevistos acontecem. A nossa vida é louca. Vai ter semana que dá, tem semana que não dá. Mas começa e não pare. Vamos orar. Senhor, eu peço pelos meus irmãos e irmãs que estão passando pela mesma fase que eu e a minha família estamos passando. Uma fase tão gostosa, há tantos momentos deliciosos juntos de ver nossos filhos crescendo, mas tantos desafios enquanto o inimigo tenta roubar o coração dos nossos filhos. Senhor, que o Senhor Jesus seja o centro, porque em Ti há esperança de vidas transformadas. E o Senhor nos deu a Tua palavra. Abra os nossos corações para o Senhor e uns para os outros, para que um verdadeiro discipulado aconteça.
a partir dos nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.